Olá, me chamo Malu Buono, sou psicanalista e estudante de biomedicina. Hoje a gente vai ter o nosso workshop, que eu prometi para vocês, então esse vai ser o nosso primeiro workshop. Eu pretendo trazer para vocês alguns tópicos nesse workshop que vão ser trabalhados na Associação Despertar Trancoso e alguns tópicos de conteúdo para vocês terem ciência de algumas coisas e tal. Então, espero que vocês curtam, espero que vocês assistam. Gostaria de começar com o primeiro tópico, falando sobre saúde mental no trabalho. Hoje em dia, alguns dados científicos, eles falam que a saúde no trabalho ela é tão importante quanto a saúde pessoal em casa, no social. Porque no trabalho nós vivemos, às vezes, 12 horas por dia, metade da nossa vida no trabalho, né? Então é nossa vida também. Então algumas empresas elas estão já fazendo, né, esse processo de contratar alguns especialistas, psicólogos, psicanalistas para terem acesso a consultas, para as pessoas terem acesso a consultas e acesso à terapia, todas essas coisas. Isso é muito importante. Então vamos falar primeiro sobre essa questão, né? A associação ela veio com esse projeto me contratando com base nisso, para vocês terem apoio tanto no seu pessoal quanto na parte do trabalho. Por quê? Quando nós não conseguimos diferenciar ou separar essa parte do pessoal, né, da casa, às vezes o estresse, um problema ali em casa, problemas com o filho, com o parente, com dívidas, com todas essas coisas, com o marido, nós trazemos para a parte do trabalho, todo o nosso processo de desenvolvimento no trabalho cai, né? Então, se a gente está fazendo alguma coisa e a gente não consegue entregar, o desenvolvimento cai, a porcentagem cai, tudo isso. Isso é um mal, né? Porque a gente não consegue crescer no nosso ambiente de trabalho. Então, a associação ela está trazendo esse projeto com esse intuito. Cuidar tanto da parte pessoal quanto da parte do trabalho que vocês, cada colaborador tem sua área, faz ali na associação. Então, um segundo tópico que eu gostaria de trazer para vocês é um projeto com teatro. Ai, Malu, mas nós vamos fazer aulas de teatro? Não necessariamente. Eu sou atriz também, tá? Eu trabalhei como atriz aqui na minha cidade, aqui em São Paulo. Eu fiz curso de teatro, atuei na área durante alguns anos e tenho uma bagagem bastante significativa assim, nessa área que eu aprendi e também estudei muito, né, correlacionada, que diz que alguns exercícios de teatro eles são muito significativos para a parte de ansiedade, né? Como que eu posso explicar isso para vocês? Um ator, quando ele vai encenar, quando ele vai fazer uma peça, nós costumamos fazer alguns exercícios para acelerar um pouco desacelerar um pouco aquela ansiedade, aquele momento de medo, de pânico, de ver pessoas, as pessoas estão me assistindo, eu vou fazer coisa errada, eu vou errar, as pessoas vão rir. Então a gente trabalha isso. Qual que é o meu objetivo? Trazer alguns exercícios específicos. Isso eu ainda vou conversar com o RH para ver como que a gente vai fazer, como que se vai ser em vídeo, se vai ter um dia específico, se vai ter um período que vocês vão trabalhar isso, que vocês vão assistir. Ainda vai ser, né, feito, mas eu pretendo trazer essas aulas para que vocês tenham acesso a esses exercícios e que consigam fazê-los, que vocês vão ter uma melhora na questão de ansiedade no trabalho. Né, que às vezes a gente tem medo, um receio, principalmente nessa parte de final de ano, que é um pouco complicado na associação. Então, não vão ser aulas, vão ser alguns exercícios específicos que eu irei trazer para vocês, tá bom? Falamos um pouco sobre biomedicina e psicanálise, o que elas são relacionadas, né, correlacionadas. A biomedicina é meio que uma irmã ali da medicina, a gente costuma falar que nós trabalhamos um pouco
longe ali dos holofotes, né? O médico trabalha ali mais à frente com as pessoas, a gente trabalha um pouco mais na parte de trás. Nós temos acesso a dados científicos e já foi disponibilizado que a biomedicina traz muitos acessos científicos sobre a psicanálise, né? O quanto a psicanálise ela é importante. A psicanálise ela é um pouco diferente da psicologia, né? A psicologia ela aborda um tema mais amplo, a psicanálise é mais a fala, a terapia, o autoconhecimento. É um pouco igual a psicologia, só que a forma de trabalho é um pouco diferente. O psiquiatra, ele é um médico, né, que trabalha na parte de medicações, de diagnósticos, transtornos mais raros, um pouco piores e essas coisas. A biomedicina, eu pretendo trazer para vocês alguns dados científicos que eu irei mandar no grupo, tá? Falando sobre pesquisas científicas que sejam nessa parte de biomedicina, psicanálise, toda essa parte, para vocês desmistificarem um pouco aquela parte de eu vou fazer terapia, vou passar com um especialista de saúde mental, nossa, eu sou louco, eu sou louca. Gente, não, isso não existe, tá? O que acontece? No tempo que a gente hoje vive, o século XXI e tal, todos esses processos de saúde mental têm piorado, porque a nossa modernidade tá meio que inflamada, né? Tá com períodos de... o pessoal gosta muito de comprar, essa questão social tem crescido muito, o que causa uma ansiedade, eu preciso trabalhar, eu preciso de dinheiro, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso me manter, tem casa para alugar, tem conta para pagar, isso gera uma ansiedade, então automaticamente tem piorado, né, essa questão de saúde mental. Nas gerações passadas, infelizmente, a questão de ansiedade e depressão era tratada como frescura, né? Então muitas pessoas padeceram, não tiveram diagnóstico, morreram com ansiedade e depressão porque não levaram aquilo a sério, ou toda vez que tentavam falar que não estavam se sentindo bem, elas, isso é frescura, então a pessoa se calava. Hoje em dia nós temos a informação na palma da mão, temos conteúdos de graça que a gente pode ter acesso para ter acesso a esse conteúdo e o quão importante é a saúde mental. Se você está bem, se você consegue ir para o trabalho, você está bem, você se sente bem, você não chora, você não sente ansiedade, você está bem, você precisa estar bem na sua vida, né? A gente precisa trabalhar a saúde mental para estarmos bem, para conseguirmos dar mais coisas, alcançar mais coisas. Se a gente não está bem, a gente não alcança, né? Então esse é o intuito do projeto. Desmistificar também essa questão de, se eu vou passar, eu sou louco, eu sou maluco. Não, gente, não é. Terapia é o ato de falar, é você colocar para fora todos os seus processos, desde lá de pequenininha até então, para a gente ter acesso a isso e a gente conseguir ter um diagnóstico, conseguir dar entrada, conseguir falar para você às vezes o que está acontecendo que você não enxerga, que seu subconsciente não deixa você enxergar. Então tem várias questões. Às vezes um trauma que aconteceu lá atrás você não consegue, às vezes nem lembra direito, mas faz acesso ao seu dia de hoje, a forma como você reage. Às vezes você tem trauma de tal coisa e não entende o porquê, mas às vezes é um trauma lá atrás que você não consegue ter essa sensibilidade de entender o que aconteceu. Então vem tudo à tona. E quando a gente resolve tudo isso, o nosso dia a dia, a nossa cabeça, a nossa forma de ver as coisas se torna muito melhor. Por isso que é tão importante a terapia. A terapia no ambiente de trabalho é importante para quê? Para o nosso desenvolvimento do trabalho. A gente trabalha para crescer. A gente trabalha para ganhar mais, só que para isso a gente precisa estar bem, né? O ambiente também precisa estar bem, não somente a pessoa, mas o ambiente de trabalho, as pessoas, tudo, as pessoas acima também precisam estar bem para conseguir dar um feedback bacana para as pessoas, para todo mundo conseguir trabalhar bem. Então esse é o intuito, diagnosticar todo esse processo, tanto pessoal quanto no trabalho, e cada parte ser diagnosticada e tratada da melhor forma. Como que vai trabalhar como que vai funcionar o meu trabalho? São a base de consultas, tá? Então vai ser uma vez por semana, no período de meia hora, 40 minutos, 1 hora, dependendo de cada colaborador e cada processo, né? Então eu irei analisar a parte pessoal e a parte no trabalho. A parte no trabalho, eu pretendo trabalhar de que forma?
sempre ali desenvolvendo com o RH formas de trazerem para vocês uma melhor forma de vocês conseguirem desenvolver a caminhada de vocês na associação, tá? Então isso é super importante também, lado a lado ali com o RH, para vocês terem uma forma de trabalhar melhor e sempre ali atuando a forma como vocês veem as coisas, lidar com os sentimentos perante, né, a associação, que é um trabalho sensível, trabalhar com crianças, trabalhar com toda essa questão social, então trabalhar essa parte sentimental, que nós não temos que ser, né, aquela pessoa gostinha que pega todos os sentimentos e guarda pra gente, não sabe canalizar toda aquela questão, então trabalhar também os sentimentos, né, perante todas as situações que envolvem ali, que são trazidas na associação, para vocês estarem bem e trazerem e conseguirem desenvolver ainda mais o trabalho de vocês. Pretendo trazer tudo que eu mandar de parte de questões científicas, irei mandar no grupo, então vídeos, PDF, se vocês conseguirem ter acesso, livros, dá uma lida, ver um vídeo, eu vou começar a mandar para vocês toda essa parte científica para vocês terem acesso. Agora vamos falar um pouco, que eu queria deixar isso também claro, sobre sintomas, né? Malu, como que eu sei que eu tô com ansiedade? Quais são os sintomas? Gente, os sintomas de ansiedade são o quê? Taquicardia, suor nas mãos, qualquer parte do corpo, tremor nas mãos. Normalmente dá o ataque cardíaco, né? Que é aquele coração acelerado, muito acelerado do nada. Você tá ali quietinho, de repente o coração começa a acelerar. E aí depois vem com tremor nas mãos. Você começa a tremer do nada. Pensamentos intrusivos, negativos, insônia, não consegue dormir, não dorme de noite, vai trabalhar cedo. Aí gera o estresse, né? Que não consegue dormir, gera o estresse, o cansaço físico, mental, que é aquele processo todo dia, não consegue dormir direito. Então, esses são os sintomas de ansiedade. São ruins porque afetam o seu dia a dia. Você não consegue trabalhar, não consegue fazer suas coisas, né? Então, são isso. Quais são os sintomas, Malu, de depressão? Depressão é muito mais do que uma tristeza, né? As pessoas costumam dizer que depressão é tristeza. Normalmente não. Depressão é um buraco. A pessoa, ela olha e fala assim, não consigo ter felicidade com nada. Eu saio com os meus amigos, vou ler um livro, assisto alguma coisa, faço alguma coisa, não sinto prazer em nada, Malu. Nada. Nada me dá prazer, nada me dá felicidade. É depressão. A pessoa só quer ficar na cama, só dorme, não quer fazer nada, isolamento social, não quer ver ninguém, não consegue trabalhar, fica faltando no trabalho. É processo de depressão. Então a gente precisa analisar por que essa depressão aconteceu. Existem alguns casos de depressão que a pessoa nasce com um processo do cérebro que ela não tem o hormônio da felicidade, aquele neurônio de felicidade, aquela coisa de sentir feliz. Então ela já vem desde criança com essa sensação. Então normalmente essas pessoas, elas são encaminhadas também para psiquiatra, para conseguir fazer um acompanhamento médico, um acompanhamento com medicação. Normalmente, em alguns casos, sim, a vida toda, para conseguir lidar com aquele buraco, com aquela sensação. E a terapia também é importante para auxiliá-la ali a ter noção do que ela está passando, de como que ela pode sentir alguma coisa. Então, esse é um processo de ansiedade um pouquinho diferente do que, digamos assim, entre aspas, é o processo de depressão normal, digamos assim, né? O que eu acho que não é o caso de vocês. Esse processo de ansiedade, igual eu falei, é desde criança, você nasce com esse processo. A outra depressão normalmente é com algum trauma que aconteceu, alguma coisa ruim, perdeu alguém da família, perdeu alguém especial, perdeu algum bichinho. Mas a depressão, ela só é diagnosticada com depressão se esse sintoma de buraco, de sensação de que não consegue mais ser feliz, se passa de 6 meses. Porque às vezes a depressão ela é confundida com tristeza. E eu volto a dizer, depressão não é tristeza, é falta do que sentir, né? Ah, mas eu tô me sentindo triste, Malu. Se sentir triste é normal. Às vezes uma pessoa fica triste com algum problema que aconteceu, alguma perda durante um mês. Gente, é normal, a tristeza ela acontece, ela vai fazer parte do ser humano, tá? Então não é depressão. Ela precisa estar num grau ali de falta de sentimento há mais de 6 meses. Malu, todo mundo que tem ansiedade precisa tomar ansiolítico, medicação? Gente, depende.
casos, por exemplo, eu já peguei paciente que fez uma análise, né, umas consultas durante 5 semanas e tá bem. Foi um processo de ansiedade que a gente conseguiu ali lidar, ver o que estava causando, tratar e tá tudo bem. Ela não tá passando por nenhum psiquiatra, não tá com nenhuma forma de medicamento, ou às vezes deu um processo de ansiedade onde ela faz o uso de medicamento, mas a ansiedade já cessou. Então, ela continua fazendo o período de medicação, aí quando o médico quiser fazer o desmame, ela faz o desmame. Existe um outro processo de ansiedade que se chama TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Malu, o que é TAG? O que é transtorno de ansiedade generalizada? Normalmente, vem desde criança. Então, você vê aquela criança com medo, muito envergonhada, que fica roendo a unha, que vai para a escola, às vezes trocou de ano letivo, trocou de professora, trocou de sala, não está se adaptando com a sala, não está se adaptando com o professor. Aí chega na mãe e fala, mãe, estou sentindo ânsia de vômito, quero vomitar. E normalmente essas crises de ânsia de vômito é quando ela está indo para a escola. Então é um processo de ansiedade. A criança está ansiosa, ela está muito ansiosa e não consegue falar para a mãe porque ela não tem entendimento do que é ansiedade. Então cabe à mãe, ao professor, ficar analisando isso, ver que a criança está muito dispersa, não consegue se socializar, não consegue brincar, não consegue fazer amigos, alguns sintomas, não quer ir para a escola, sente medo, é um processo de ansiedade, né? Então ela vem desde criança, esse processo de ansiedade vem desde criança e vai acompanhando na adolescência até a parte adulta. E aí já é um transtorno generalizado, quer dizer, a ansiedade generalizou. Quanto tempo dura o tratamento? Normalmente, esse processo de transtorno de ansiedade é um pouquinho a mais do que 6 meses. Então, o médico vai ali sempre avaliando. Se a pessoa conseguir sair disso, aí tem o desmame e ela vai vendo como que vai reagindo sem a medicação. Mas é um período maior do que uma ansiedade ali que, de repente, você é uma pessoa assim normal, você nunca teve crise de ansiedade, mas você começou a fazer tal coisa, começou a gerar um transtorno de ansiedade, uma insônia, tá dando ataques físicos, assim, sintomas físicos, e ali você consegue fazer um tratamento de 6 meses a 1 ano e tá tudo bem. Então, cada caso é um caso. Toda pessoa que tem ansiedade precisa tomar ansiolítico? Não, não é todos. Às vezes a pessoa tá com uma ansiedade leve que a terapia ali consegue conciliar e você consegue sair desse processo. Mas existem casos que a pessoa precisa ser encaminhada. Por quê? Porque quando sai da patologia normal, está atingindo o seu estado físico ali, né? Então, todo dia você sente taquicardia, todo dia você sente medo, todo dia pensamento intrusivo, todo dia negatividade, não consigo dormir, tô com insônia, não consigo trabalhar, sinto medo de fazer tudo, suor, tremor, são sintomas físicos. É a mesma coisa quando a gente está com muita dor de cabeça, sente dor de cabeça todo dia, a gente vai buscar um médico. A saúde mental é a mesma coisa, ela vai dando sinais físicos. Então, isso significa que você precisa de ajuda, que você precisa tratar. Então, saiu do normal, não está mais no estado normal, precisa fazer um tratamento. Toda pessoa que tem depressão precisa tomar medicação? Sim. Quem tem depressão, sim, normalmente precisa fazer o uso de medicação, depois fazer uma terapia, um auxílio de uma terapia conjunta ali, e a gente vai lidando ali com base nos processos da pessoa, né? Então, vai muito depender de quanto a pessoa quer melhorar, que também depende muito da pessoa também, não somente do profissional, e da química entre profissional e paciente, né? Que precisa ter essa química entre os dois para a terapia conjunta conseguir dar certo ali. Por que eu trouxe esses sintomas para deixar livre para vocês? Porque às vezes a gente está com ansiedade e a gente não sabe. Às vezes a gente está com processo de depressão e a gente não sabe. Então, e às vezes a gente não tem uma rede de apoio, pessoas que percebam, que falem, fulano, você está diferente, você não era assim, você está mais calado, você está mais ansioso. Então a gente vai se perdendo, a gente não tem essa noção. Qual que é o intuito do projeto? O intuito do projeto da Associação Trancoso é trazer bem-estar emocional, saúde emocional para os colaboradores, tanto na parte pessoal quanto na parte do trabalho. Associando os dois, tudo se desenvolve muito bem. Então, esse é
principal foco da associação, é cuidar de vocês, é dar acesso à saúde mental, é dar acesso para que vocês tenham uma qualidade de vida melhor, tanto na vida pessoal quanto na vida do trabalho, para que o desenvolvimento de vocês cresçam com a empresa, com a associação, e que tudo cresça, né? Que tudo seja bem resolvido, ainda mais nessa parte de final de ano. Problemas com, digamos assim, Malu, estou muito estressado com a parte de trabalho. Então, vamos ver o porquê que você está muito estressado com a parte de trabalho. Por que seria? São seus sentimentos? Você está vendo muita coisa? Você está sentindo muita coisa com a parte das crianças? Você gostaria de ajudar mais? Às vezes, o que está acontecendo? Você me dando esse acesso, a gente tendo uma noção do que está acontecendo com você, com o RH a gente pretende trabalhar quais formas de melhoria. Por quê? É um processo, né? Não adianta só a gente trabalhar a parte do paciente e a empresa também precisa ser trabalhada. Então, vamos conversar com a parte do RH, o que precisa ser melhorado para esse profissional se sentir melhor e tal. Aí é um projeto em conjunto, tá bom? Então, o foco é isso, é melhorar tudo, melhorar todas as partes, né? Ter uma melhora em todas as partes. A entrega é o quê? Que vocês melhorem a parte de desenvolvimento, tanto pessoal, que ali vai ficar na minha parte, né? Igual eu sempre falo, parte pessoal, não tem essa de sair falando para ninguém. O que vocês me contam durante a sessão, fica na sessão, tá bom? Não tem essa de sair falando para ninguém. Quando eu digo que eu irei tratar a parte do RH, é tratar a parte de como que eles irão trabalhar com vocês, qual a melhoria no trabalho, tá? Então, a parte no trabalho, porque todo mundo precisa estar bem, todo mundo precisa trabalhar bem e haverá algumas mudanças, precisa haver algumas mudanças. Então, ali eu irei trabalhar com a parte do RH para conseguir trabalhar com vocês melhor. E ali o ambiente de trabalho fluir, né? Todo mundo se sentir bem ali trabalhando, todo mundo se sentir bem ali em cada posto que tem. Mas não há fofoca, não existe isso, isso é contra a ética, né? Então, casos pessoais, casos de trabalho, não existem fofoca. O que acontece na sessão, fica na sessão. Então, o que eu sempre falo para as pessoas, estejam num lugar bom, que não tenha ninguém, que você consiga falar sobre todas as suas coisas pessoais, tudo que você passa, todos os seus traumas que você gostaria de trazer para a terapia, que você esteja num lugar que você consiga se soltar, né? Que terapia é falar. A terapia nada é mais do que você falar e falar. Ai, como que eu faço, Malu? Como que eu falo? Como que eu começo? Gente, não tem um jogo, não tem um manual. Então, você vai ali e você quer falar sobre o seu dia a dia, você vai falar. Ai, Malu, eu quero começar a falar sobre quando eu era criança. Então, você vai falar. Fala aquilo que você se sentir em paz para conseguir falar. Falou, ali eu estou analisando e te dou um ponto de vista daquilo que você não consegue ter noção. Porque sim, às vezes a gente fala, mas a gente não tem noção. Quem vai ter noção é outra pessoa, um especialista, que não é amigo, que não é nada seu, que consegue ter uma noção daquilo que você está passando e consegue te pontuar. Então, fulano, é isso, isso, pelo que eu estou analisando. Dá uma analisada nisso, pensa nisso. Então, é assim que funciona a análise. Autoconhecimento. O ser humano precisa se autoconhecer. No momento que ele se autoconhece, ele consegue ter dinâmicas sobre os seus próprios pensamentos. Então, quando vem um pensamento negativo, ele já sabe que aquilo não é normal, então ele corta. E automaticamente o cérebro acostuma, então automaticamente já não se torna um processo vicioso esses pensamentos, né? Então, o foco é esse. Então, eu trouxe para vocês nesse workshop todo o meu trabalho, tudo que eu pretendo trabalhar com vocês, a área de exercício de teatro que eu pretendo tratar com a parte da RH, como que vai funcionar, se vão ser aulas, como que vai funcionar. A parte de consultas, que vai ser meia hora, 40 minutos, 1 hora, dependendo de cada situação, cada paciente. A parte de biomedicina, né? Estudos científicos que eu pretendo trazer para vocês, que eu vou mandar no grupo. Então, se vocês conseguirem ter acesso, ler, visualizar, dar uma lida, livros, PDFs, às vezes vídeos, vai ser bem bacana para vocês terem total autonomia de como que funciona o processo da biomedicina e psicanálise em conjunto, que a biomedicina é a parte científica, ela vai trazer
conteúdos científicos para vocês terem acesso, para desmistificar essa parte de que terapia, né, digamos assim, é coisa de doida, né, que a gente precisa quebrar isso, de que não é. Todo mundo, hoje em dia, o ser humano precisa de terapia, e terapia não é um bicho de 7 cabeças. Terapia é evolução. Terapia é você se sentir quem você tem que ser, né, você se autoconhecer, você ter domínio sobre as suas emoções. Então, é benéfico e não maléfico, tá? Trouxe para vocês qual o objetivo, né, desse projeto, o que eu pretendo trabalhar. Então, o meu projeto, o meu trabalho vai ser mais a parte de consultas e conteúdos didáticos para vocês, tá bom? Então, esse workshop serviu mais como uma introdução, né, do que eu pretendo trabalhar com vocês. Espero que vocês gostem, espero que vocês apreciem. Quero pedir desculpa também por ter demorado, porque era para ter entregado semana passada, mas eu estava em processo de mudança, mudei a parte do meu escritório, estou ainda voltando às atividades, mas estou entregando um workshop, tá bom? Espero que vocês curtam, apreciem, deem uma olhada quanto vocês quiserem. E lembrando que eu tinha falado que eu ia deixar na parte do Simpla, né, que é um aplicativo que você se registra gratuito, que lá tem bastante workshop, bastante vídeo e tudo, às vezes é de graça. Eu tinha colocado os ingressos de graça, né, esse workshop é totalmente de graça. Eu vou estar disponibilizando ele na parte do YouTube, então vai ficar lá em acesso para vocês no YouTube, para vocês darem uma olhada. Assim que vocês terminarem de ver o vídeo, manda no grupo oficial o nome de vocês e dizendo que vocês assistiram, como se fosse uma listinha de chamada para eu ter noção de quem assistiu e quem não assistiu, tá bom? Então vai mandando pro coleguinha, vai mandando para vocês, para quem vocês acharem que vai ser importante, porque é para a ADT, né? Para a associação, esse workshop está sendo para a ADT, a Associação Despertar Trancoso, é o foco principal. Mas quanto mais as pessoas tiverem noção de como a ansiedade funciona, como a depressão funciona, o que precisa ser feito, vai ser super importante. Um último tópico que eu queria trazer, antes de finalizar, qual é o trabalho do psicanalista, qual que é a diferença? O trabalho do psicanalista é o quê? Ouvir, é terapia. Então, ali a gente não está para julgar, não está para fofocar, nosso trabalho não é esse, tá bom? Então, vocês fiquem tranquilos que o que acontece dentro da terapia fica na terapia. O profissional está ali para auxiliar. Como que funciona a parte de psicologia? A parte de psicologia é uma parte mais abrangente, né? A psicanálise é meio que irmã ali, mas trabalha de modo diferente. O psiquiatra, ele é um médico que passa a parte de medicações. Então, dependendo de cada caso, né? O que a gente espera que não seja o caso de todo mundo, de vocês, um encaminhamento para um psiquiatra, às vezes uma medicação, mas assim, não tenham medo de medicação, gente. Hoje em dia a farmacologia, ela trabalha com remédios muito melhores do que os remédios de antigamente, né, que traziam alguns efeitos colaterais. O que são efeitos colaterais? Às vezes uma náusea, uma dor de barriga, uma irritação. Então, as medicações para ansiedade e depressão de hoje em dia, de alguns anos para cá, tem sido muito boa e está sendo um tratamento muito eficaz para quadros de ansiedade e depressão. Então, se for o caso, que nem eu sempre marco isso, se for o caso, nem todas as pessoas precisam, às vezes a terapia auxilia e resolve. Então, vai depender do quê? Do paciente e do profissional, da química entre eles para as coisas acontecerem, né? Então, se for um caso, vou conversar com o paciente, vou conversar com o colaborador, dizer que seria importante passar num médico, psiquiatra, e ali é um médico que vai cuidar, é um médico que vai, né, mas ali em conjunto, né, que o psiquiatra não trabalha sem o psicanalista, psicólogo, psicanalista não trabalha sem o psiquiatra, dependendo dos casos, de cada paciente. Então, é só mais um informativo, eu espero que vocês gostem, assistam ao workshop, é um workshop um pouco curto, porque eu demorei para entregar para vocês, mas espero que vocês gostem, me deem um feedback depois, assim que vocês assistirem, marquem o nome de vocês lá no grupo,
que assistiu para eu ter acesso a quantas pessoas visualizaram, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do workshop. É a minha primeira apresentação para todo mundo, então vai compartilhando, vai tendo acesso. Qualquer dúvida, meu WhatsApp está aberto para qualquer dúvida. O grupo também está aberto para qualquer dúvida. Não estou me sentindo bem em conversar alguma coisa no grupo, então me chama no PV que a gente conversa e tira todas as dúvidas, tá bom? E é isso, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo workshop. Eu vou mandando conteúdo para vocês.